Minha família é colorida. Georgina Martins. O Ângelo é um menino que gosta muito de pensar nas coisas da vida. E um dia, depois de observar toda a sua família, falou: Mãe, o meu cabelo não voa. O da minha avó Marli voa. O seu voa, do Camilo voa um pouco. E do meu pai não. Sabe por quê? Meu pai passou cola no meu cabelo e no dele também. A mãe de Ângelo, que não estava entendendo nada daquela história de cabelo que voava e que não voava, olhou para ele e disse: Não é voa que se fala, é voa. Antes de responder, a mãe mostrou a Ângelo um retrato. Meu filho, você está vendo essa foto? É da sua bisavó, a avó do seu pai. Ela já morreu. Você é muito parecido com ela, por isso é que você é bem moreno. Então, o Ângelo resolveu fazer uma pergunta. Mãe, a minha bisavó é bisavó do Camilo também? Claro, se ela é a avó do seu pai, tem que ser bisavó de vocês dois. Aí, o Ângelo, com uma cara de quem não estava entendendo nadinha, teve outra pergunta. Então, por que a pele do Camilo também não é igualzinha à dela? Por que a pele dele é branca e a minha não é? Nessa hora, a mãe do Ângelo percebeu que precisava explicar melhor aquela história. Para você entender tudo direitinho, vou lhe contar a história da nossa família. Há muito tempo, num lugar não muito longe daqui, o pai do Ângelo conheceu a mãe do pai do Ângelo. Mas, naquele tempo, eles ainda não eram nem pai nem mãe de ninguém. Eram apenas uma moça e um rapaz, apaixonados. Dizem que o pai do Ângelo se apaixonou pela cor da pele da mãe do pai do Ângelo, que era negro como a noite. Dizem ainda que ele também se apaixonou pelos olhos dela, que eram pretinhos como duas jabuticabas maduras. E como estavam apaixonados, combinavam em tudo. Então, a mãe do pai do Ângelo se encantou pelos olhos do pai de Ângelo, que eram azulzinho como o céu, e também pela cor de sua pele, que era branca como um copo de leite. Eles ficaram tão apaixonados um pelo outro que resolveram se casar, porque aí poderiam ficar olhando os olhos do outro todas as horas que desejassem. Eles ficavam tão juntinhos que às vezes não dava nem para saber quem era um, quem era o outro. Muito menos dava para ver a cor dos olhos deles. Nessas horas, eles fechavam os olhos para poder sonhar. E quase todas as vezes em que ficavam juntinhos, os pedacinhos de um se misturavam com o pedacinho de outro. Essa mistura de pedacinhos deu origem a um monte de menininhos. Um deles é o pai de Ângelo, o avô Agostinho. O avô Agostinho foi crescendo, crescendo, crescendo e um dia ele conheceu a avó Marli. Mas, naquele tempo, eles não eram avós de ninguém, eram só um casal apaixonado. O avô Agostinho disse que se apaixonou pelas tranças da avó Marli, que eram muito compridas e que ele adorava ficar puxando. E a avó Marli conta que se apaixonou pelos cabelos do avô Agostinho, que eram como os seus, todos enroladinhos, pareciam os pelos dos carneirinhos que havia na fazenda do avô dela. Eles ficaram tão apaixonados que também resolveram ficar bem juntinhos para sempre, pois o avô Agostinho só queria saber de ficar puxando as tranças da avó Marli, e a avó Marli só queria saber de ficar enrolando os dedos nos cachinhos do avô Agostinho. Então, depois de puxa cabelo para cá, enrola cabelo para lá, o avô Agostinho e a avó Marli tiveram 4 menininhos, o pai do Ângelo e os tios do Ângelo, que naquele tempo não eram nem pai nem tios de ninguém. Aí o tempo foi passando e os 4 foram crescendo, crescendo. Um dia o mais velho conheceu uma moça e se apaixonou por ela. Essa moça era a filha da avó Célia, com o avô Edilson. O avô Edilson, que já morreu, era um cearense de olhos verdes. A avó Cecília conta que o avô Edilson se apaixonou pela cara dela, que ela achava mais bonita do que a lua, e ela se apaixonou pelos olhos do avô Edilson, verdes como as ondas do mar.
A avó Célia e o avô Edilson, de tanto que olharam para a cara um do outro, acabaram querendo se casar, olhando-se tanto, mas tanto, que também misturaram seus pedacinhos, e dessa mistura toda nasceu a tal moça, que depois ficou sendo a mãe do Ângelo. Dizem que o rapaz, aquele, o mais velho de 4 filhos do avô Agostinho, que depois ficou sendo o pai do Ângelo, se apaixonou pelos caracóis dos cabelos da filha da avó Célia, e que a filha da avó Célia, a mãe do Ângelo, se apaixonou pelo sorriso dele, que iluminava toda a cara. Assim como os outros, eles também decidiram morar na mesma casa, só para poder se olhar o tempo todo. Acontece que eles não foram morar sozinhos, porque a mãe do Ângelo, antes de ser mãe do Ângelo e do Camilo, já tinha o João, que era filho dela com outro pai, e naquele tempo não existia nem Ângelo nem Camilo. O João era assim. O pai do Ângelo, a mãe do Ângelo e o João foram morar na mesma casa. E entre o pai do Ângelo e a mãe do Ângelo era um tal de sorriso para cá e de caracol para lá, que eles resolveram ter mais 2 filhos, o Camilo e o Ângelo. E eles eram assim. E então o tempo foi passando, 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 e hoje a nossa família ficou desse jeito. Bem, depois que a mãe de Ângelo acabou de contar essa história, ele fez uma cara de quem estava começando a entender um bocado de coisas. Então, olhou para a mãe e falou: Mãe, então sabe por que meu cabelo não voa e a minha pele é assim dessa cor? É porque a nossa família é toda colorida. E eu acho que ela é muito bonita, igualzinha à minha caixa de lápis de cor.